Como intermediar leitura e formar leitores críticos desde a infância. Olá, minha gente! A mediação de leitura, ou como eu prefiro falar, a intermediação de leitura com crianças, é uma estratégia sempre muito potente para a formação de leitores desde a infância. De modo que estimula o gosto pela leitura, ajuda a desenvolver habilidades, sobretudo habilidades emocionais, habilidades sociais. No entanto, não pode ser feita por amadores. Não pode ser feita na base da intuição. Não pode ser feita de qualquer forma. Aliás, muitas dessas práticas nem podem ser denominadas de intermediação de leitura, porque às vezes nem leitura comentada o é. Esta estratégia requer um preparo da pessoa que vai exercer esse papel, envolvendo um estudo intenso, uma imersão profunda à obra literária em questão, e não só isso, mas também de temas correlatos, além, claro, de um planejamento hipercuidadoso. E nesse sentido, a intermediação de leitura, sim, pode ser também desastrosa, inclusive com a possibilidade grande de causar mais danos do que benefícios. Então, eis aqui alguns pontos fulcrais para os quais nós devemos ter a máxima atenção. Primeiro ponto: seleção de obras. Muito cuidado com os livros que disseminam estereótipos e não contemplam uma diversidade de representações. Histórias que alimentam preconceitos raciais, de gênero, de classes, de orientação sexual, ou que proporcionam visões eurocêntricas sem a devida contextualização crítica, influenciarão de forma danosa a percepção das crianças sobre questões ligadas à diversidade e à inclusão, sobretudo a inclusão social. A seleção de livros com pouca e muitas vezes nenhuma diversidade é um fator preocupante e é um aspecto que eu presencio com muita recorrência. Quando a literatura para crianças não representa diferentes culturas, etnias, realidades, limitar-se à compreensão de mundo da criança e, sobretudo, fazendo com que algumas delas não se sintam representadas e sim excluídas, podem reforçar estereótipos raciais, de gênero e culturais. A seleção, minha gente, deve ser hipercriteriosa e crítica, sobretudo para favorecer que as crianças se apropriem de uma literatura que respeite e valorize as diferenças culturais e sociais. Segundo ponto: a intermediação de leitura exige uma formação crítica e consistente para tratar de temas sensíveis, de temas complexos, como identidade, cultura, emoções e etc. A fragilidade ou a ausência deste preparo vai dificultar e, às vezes, vai impossibilitar eventuais respostas às indagações das crianças. E, da mesma forma, inviabilizará o incentivo a reflexões críticas ou em articular a história narrada ou contada ou proferida ao contexto social e cultural das crianças. Terceiro ponto: a intermediação de leitura precisa estar sintonizada ao nível de compreensão leitora e ao conhecimento prévio daquele público majoritário. Uma ação desta que não leva em conta essas condições
tem enormes chances de tornar a experiência altamente frustrante, o que pode fomentar o desinteresse das crianças pela leitura. Se isso não acontecer a curto prazo, pode acontecer a médio ou a longo prazo. Quarto ponto. Algumas tentativas de intermediações de leitura impõem interpretações fechadas, reduzindo ou até mesmo negando o espaço para a criança viver, vivenciar, explorar a história com sua própria interpretação, elaborar sua própria interpretação. Isso restringe o desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade, já que a criança é conduzida a uma única interpretação. E quando nós falamos na formação de leitores desde a infância, estamos, claro, falando da formação de leitores críticos desde a infância. Um dos objetivos da intermediação não é outro senão permitir que as crianças explorem e compreendam a história a partir das suas próprias experiências. Por isso, uma estratégia que direciona as interpretações para um único caminho, e muitas vezes à luz das próprias idiosincrasias do narrador, da narradora, do contador de histórias, limita o pensamento crítico, limita a criatividade. Crianças que têm espaço para questionar, explorar suas dúvidas e levantar hipóteses tendem a desenvolver uma compreensão mais profunda e, sobretudo, mais autônoma da leitura, que é o que nós desejamos. O desafio da intermediação é esse. Um dos desafios é este, de buscar equilibrar a orientação que é necessária sem a limitação à liberdade interpretativa da criança. 5. A literatura para crianças muitas vezes traz no seu bojo, nas entrelinhas, nas camadas de sentidos, ou às vezes até explicitamente, ensinamentos morais. Que é uma crítica contumaz que eu faço sobre literatura utilitária. Mas isso é uma outra conversa, talvez. Mas ainda assim, vamos lá. Uma intermediação que ressalte apenas essa dimensão moral, de valores, sem explorar a experiência crítica da leitura, pode fazer com que a história se empobreça. Que a história, a literariedade, fique em um segundo plano. E ela tem que ficar no primeiro plano, tornando-se apenas uma famigerada ferramenta de educação moral. E isto, então, não é literatura. Quando questões sensíveis e complexas, como racismo, gênero, orientação sexual, separação conjugal, desigualdades sociais, luto, perda e assim por diante, são abordadas, é vital que se contextualize o tema para favorecer a compreensão da criança. Sem isso, assume-se o risco de se gerar uma visão distorcida sobre o tema. 7. A intermediação de leitura não pode ser um ato de leitura passiva. Concordam? Quando as crianças são incentivadas a comentar, fazer perguntas, expressar sentimentos e até inventar suas próprias histórias baseadas na leitura, elas se tornam participantes ativas desse processo. A falta dessa interação pode reduzir a experiência de leitura a um ato banal, apenas de recepção unidirecional daquilo que é contado. Menos eficaz em promover o engajamento e o pensamento crítico, obviamente. Estratégias como rodas de conversa e atividades criativas paralelas à estratégia da contação, da narração, nessa perspectiva de uma intermediação eficaz, podem ajudar a promover a participação ativa das crianças. Essas críticas
reforçam a necessidade premente de uma ação que considere a diversidade e a inclusão, que respeite a autonomia interpretativa das crianças e que se articule ao contexto social delas de modo bastante claro. Dessa forma, a leitura se torna não só uma atividade de aprendizado, porque também ela o é, mas uma experiência altamente significativa e transformadora. Olha, a intermediação de leitura só faz sentido se for um processo ativo de facilitação entre o leitor e o texto. A compreensão e o engajamento das crianças com a leitura. A intermediação de leitura deve ser uma prática constante e não uma atividade pontual que se faz aqui e depois não se dá uma continuidade. Porque é essa continuidade, é essa recorrência que vai fortalecer o vínculo da criança com o livro, o objeto livro, com a leitura e, sobretudo, com os temas explorados. Em suma, a intermediação de leitura é uma prática fundamental para o desenvolvimento da criança, enquanto leitora crítica e reflexiva. Mas exige uma abordagem extremamente respeitosa, cuidadosa, consciente e preparada. Não se trata apenas de ler para as crianças, mas ler com as crianças. Não se trata apenas de orientar de forma rígida a leitura, mas de criar um ambiente de troca, de vivências, de exploração, de questionamento, onde as crianças possam se sentir representadas, respeitadas e motivadas a pensar por si mesmas. Ao considerarmos a diversidade de vozes, ao respeitar o contexto cultural e emocional das crianças e ao incentivarmos a liberdade interpretativa, a intermediação de leitura pode ser uma poderosa ferramenta de aprendizado também, mas de imaginação, de criatividade, de empatia, de humanização. Assim, ao exercermos este papel com responsabilidade, conhecimento técnico, pedagógico e sensibilidade, estamos não apenas formando leitores, mas cidadãos e cidadãs, críticos, sensíveis e conscientes do seu papel no mundo. Sobretudo, de sentir-se motivados a implicar-se nesse movimento contínuo do vir a ser. Esperando que esse papo lhe tenha sido útil, peço-lhe que deixe sua opinião nos comentários e compartilhe nas suas redes e nos seus grupos. Se você ainda não deu aquele joinha, eu estou esperando. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor, eu rogo, o faça. Assim eu posso prosseguir lhe abastecendo de informação e cultura de qualidade. Conheça as minhas obras e as minhas palestras no meu website simondemiranda.com.br e o meu perfil no Instagram, @SimãoDeMiranda. E sigamos esperançando, sobretudo na formação de leitores críticos desde a infância. Um abraço.